mercado Quem vai geralmente decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Olá, seja muito bem-vindo ao Money Show, nosso programa semanal de entrevistas da Empíricos. Eu sou Paula Barra e hoje eu tenho aqui comigo o ilustre Roberto Dumas, economista, mestre em economia chinesa pela Universidade de Fudan, na China, professor do INSPER, foi meu professor há 4 anos. Muito obrigada pelo... É um prazer, Paula. Que bom que você me chamou. Fico contente. Queria saber sua visão dessa guerra. Onde que vai parar essa guerra Estados Unidos-China? Não vai parar. Começou a guerra comercial por um problema comercial. Evoluiu de um problema comercial para um problema de alegado roubo de propriedade intelectual e forçosa transferência de propriedade intelectual dos americanos para os chineses. Você morou 4 anos lá. Duas ocasiões diferentes. A primeira, você estava trabalhando no Itaú BBA. Isso. E depois você foi lá para trabalhar no Banco dos BRICS. Isso. Em 2016, 2017. E aí eu queria que você contasse essa experiência, como que foi isso? Foi muito bacana. No começo de 2017 a 2011, de 2007 a 2009, ou seja, a conta capital da China é fechada. Então, um dos meus objetivos lá era atender as empresas brasileiras que estavam na China. Dado que a conta capital é fechada, existia aquele interesse de você ajudar as empresas brasileiras a buscar funding, dado que você não podia tomar o offshore. Só que isso daí não era exatamente aquilo que dava dinheiro. Depois da crise de 2008, que ficou bacana. Como assim depois da crise de 2008 ficou bacana? Porque a gente sempre diz o seguinte, o chinês consome muito, só que ele produz muito ao quadrado. Aquele delta ele enfiava nos Estados Unidos. Depois da crise de 2008, os Estados Unidos pararam de comprar todo o excedente e os chineses começaram a descobrir o Brasil, a América Latina e a África para escoar esse excedente. E não só escoar o excedente. Veja como o Brasil passou a ser o darling da China a partir de 2010. Começaram a vir chinês para cá para buscar terceiros mercados e chinês também querendo acesso a recursos naturais e infraestrutura. Falei, poxa vida, então deixa eu paquerar os chineses, porque aí eu quero ser o banqueiro deles aqui no Brasil. Então dava para fazer uma série de coisas com a State Grid, Project Finance, Build to Suit, FDIC, etc. Aí foi bacana. Aí foi geralmente a coisa boa. E depois de 2016, 2017, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, eu fui convidado para ser emprestado do Itaú para ajudar o Banco dos BRICS a montar a política de crédito deles. Então, já como eu já estava na China, conhecia crédito, trabalhava no Itaú, e para mim era super tranquilo, ou seja, o Banco dos BRICS era meu vizinho. Então, eu falei, olha, vou com muita alegria. Eu gosto da China, morei lá 4 anos, fiquei mais 6 meses, então foi bacana. Teve choque cultural? Lógico. Exatamente. Que teve. Eu ia te perguntar isso, né? A gente começou a entrevista você falando sobre a guerra comercial e um problema de segurança nacional. Uhum. E aí, antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava comentando sobre esse distanciamento cultural e como que foi isso e como que isso chega hoje nessa guerra que a gente vê comercial com esse desdobramento para a segurança nacional. De novo, eu não sou filósofo, eu sou economista, então vou falar um pouco como é que eu entendo a filosofia, o mindset do chinês confucionista. Se você falar como economista, vamos lá, Confúcio pensava o seguinte, você tem um ciclo de Confúcio. Se você é meu amigo, se você trabalha comigo e você é minha família, você pode absolutamente tudo. Por isso que é importante ter o Guanxi. O Guanxi é um tipo de um network, não um network do Estado ocidental, mas se você está dentro do ciclo do Confúcio, você pode tudo. Por isso que a gente sempre fala, o chinês ou ele é muito quente ou ele é muito frio. O que isso tem a ver com a guerra comercial? Veja, se você não é meu amigo, se você não trabalha comigo, eu acho que, na minha opinião, esse negócio de propriedade intelectual é importante preservar aos olhos do Ocidente. Mas aos olhos do chinês, eles não acham que é uma coisa absolutamente errada para o bem do coletivismo eu pegar a propriedade intelectual. É o bem do coletivismo. Não. Para. Isso é pecado. Desculpa, os 10 mandamentos não faz parte do meu mindset. Eles sabem que isso é errado.
mas eles não entendem que isso é tão errado quanto o ocidental. Não, mas está na hora deles atender. Espera um pouquinho, eles têm 4.000 anos. O Ocidente tem 2.000, nós temos 500. Então não é questão de quem está certo ou quem está errado. É prestar atenção de que eles não acham, não adianta você brigar com isso, que isso seja tão errado como é aos nossos olhos. E aí é o que eu vejo. Qual é a probabilidade disso ser resolvido em 3, 6, 9 meses, 1 ano? Vai ser muito difícil. Então, cada vez que fala, as negociações voltaram, a bolsa sobe. Trump brigou, a bolsa desce. Não vai resolver tão rápido. E com essa cultura tão fechada, como que você conseguiu encontrar ali uma brecha para trabalhar, voltar depois para o país? Como que você conseguiu? A cultura chinesa, ela é, em primeiro lugar, respeitosa. A primeira coisa que você busca é harmonia. Se você for ver como funciona, você vai ver, puxa, é ótimo. Eu quero ser confucionista. Primeira coisa é, buscamos a harmonia do meio ambiente. Quem será contra isso? Não quero prejudicar a face, fazer você perder a face. O que é perder a face? Te expor, que é o verdadeiro mianzi, a tua face. Poxa, fala, então é ótimo trabalhar na... E sempre o respeito à hierarquia. Adorei. Cuidado, não é bem assim. Por exemplo, eu fui visitar uma empresa que ela tinha comprado determinados ativos, era mais ou menos, vou chutar aqui o valor, porque se eu falar o valor todo mundo mata. Mas vamos falar $1 bilhão. $1 bilhão e não havia necessidade da empresa trazer $1 bilhão para o Brasil. Dava para se fazer um FDIC, dava para se trazer a valor presente, aquele recebível não performado, que era absolutamente perene, pré-pagar o BNDES e correr para a vida. Fiz 3 reuniões. Aparentemente, a pessoa que estava fazendo a interlocução não entendeu. Só que em nenhum momento ela falou, eu não entendi. Porque isso significa que eu estou me expondo. E aí eu percebi que ela não estava entendendo. Porque não é assim que nem brasileiro ou ocidental. Faz de conta que eu sou uma couve de Bruxelas. Explica de novo para mim que eu não estou entendendo. Eles nunca vão falar isso, por mais que eles não te entendam. Você fala, o que você acha? É bom? Talvez não seja conveniente, mas provavelmente ele não está entendendo. Eu percebi que a pessoa não estava entendendo. Eu falei, posso falar com o teu chefe? Ela falou de novo, talvez não seja conveniente. Olha que interessante. A pessoa não entendeu, não quis falar que não entendeu, por hierarquia não quis chamar o chefe dela para não expor a face do chefe dela no momento que talvez o chefe dela poderia não entender o que eu estava falando. Então a filosofia é ótima. Uma negociação é perdeu. Por exemplo, a reunião, que horas que acabou? 4 horas. Ele te convidou para jantar? Não. Então não vai ter negócio. Se ele já não te convidou para jantar, já significa que eu já estou dando a indicação de que eu não quero fazer negócio com você. Tem todo um ritual. Tem, é que para ele é absolutamente claro, é você que não percebeu. Agora eu recebi os 2 livros que você escreveu, né? Um sobre a China, vou mostrar aqui para essa câmera. Economia chinesa, transformações, rumos e necessidade de rebalanceamento do modelo. Já estamos na segunda edição, que bom. Esse aqui é de 2014. Isso, já estamos com a segunda edição. E esse aqui... 2017. Crises econômicas internacionais. E aí eu queria traçar aqui um paralelo, né? O que a gente poderia extrair das crises que a gente já teve lá no passado com esse momento que a gente está vivendo hoje? Você percebe, quando você começa a estudar crise... eu queria uma dedicatória depois. Será um prazer, Paulo. Você percebe, quando você começa a estudar crise, que geralmente, para você se livrar do contracionismo da crise, você planta a semente da próxima bolha que vai trazer a crise. Como assim? Pensa na bolha da .com, a bolha da internet. O que aconteceu? Estourou a bolha da .com. Em 2000, o que o Greenspan fez? Jogou a taxa de juros lá embaixo. Jogou a taxa de juros lá embaixo, veio a bolha do real estate, veio a bolha imobiliária, subprime, etc. A bolha do subprime estourou em 2007. Em 2008, o que o Ben Bernanke fez? Jogou a bolsa, jogou o juro já lá para baixo, subiu a bolsa do Standard Poor's. Se você for ver o Standard Poor's, em termos de price earnings, preço-lucro, do Robert Shiller, ele nunca esteve tão alta, a não ser em 1929 e no ano 2000. Aí você percebe, bom,
Está alta porque as taxas de juros nos Estados Unidos, com Janet Yellen e, tudo bem, Jeremy Powell ainda é novo, mas Ben Bernanke jogou a taxa de juros lá embaixo e quando a taxa de juros está lá embaixo, você vai no ativo de risco. Só que aqui está se construindo uma coisa diferente. Porque na hora que você vê um gráfico, isso é fático, já aconteceu, não é opinião. Na hora que você pega um gráfico onde mostra a alavancagem das empresas norte-americanas, primeira coisa, você vê que as empresas norte-americanas nunca estiveram tão alavancadas em relação ao PIB quanto agora. 47% do PIB, extremamente alavancadas, mais do que 2007. Mas você vê que até 2011 existia quase uma correlação perfeita do default com a alavancagem. A partir de 2011, parece que abre um bico de pato. Ou seja, você continua se alavancando, mas não está dando default. Você fala, tem duas opções. Ou as empresas estão muito boas, ou elas estão usando dinheiro para alguma coisa. Aí você fala, para que você toma dinheiro? Bom, eu tomo dinheiro para CAPEX. Aí você pega, é fático, você pega o gráfico do CAPEX dessas empresas do Standard Poor's, você vê o CAPEX só caindo. A CAPEX é o investimento. É o investimento, o Capital Expenditure. Aí você fica muito louco, você fala, então para que elas tomaram tanto dinheiro se elas não estão investindo no negócio? E aí que você vai na SEC, no CVM deles, você vê que eles pegaram esse dinheiro para fazer recompra de ações. 10 trilhões de dólares eles tomaram para fazer recompra de ações. Mas em que momento a recompra de ação se torna interessante? Quando o dividend yield, dividendo por preço, for maior que o custo da dívida, as empresas vão continuar fazendo. Quando é que isso vai deixar de ser interessante? Quando inverter. Inverteu em 2018, em dezembro de 2018. Então as empresas vão parar de tomar dinheiro para comprar a ação dela. Mas a empresa que recompra ação ganha dividendo? Não. Ela põe essa ação na ação em tesouraria. Se a bolsa bomba, se cresce, a ação em tesouraria cresce, o patrimônio líquido sobe, consequentemente, o risco de crédito dessa empresa melhora. Poxa, então tá uma maravilha. Pensa no inverso. Por exemplo, para um pouquinho. O que está acontecendo com o retorno dos bonds dos Estados Unidos? Todos inverteram. E é um excelente indicador antecedente de recessão. Já inverteu 3 meses com 30 anos. Então, todas as vezes, 70% das vezes que inverteu, deu recessão. Tá, volta para a Bolsa. Vamos assumir que, de fato, ou outubro ou no primeiro trimestre do ano que vem, como nós estamos esperando, os Estados Unidos entram em recessão como preconizado pela inversão dos yields dos bonds. Provavelmente vai acontecer um sell-off na Bolsa. Todo mundo vai começar a vender Bolsa. Essa inversão, o que poderia lhe indicar seria uma recessão em 12 meses. Por isso você fala outubro. Só que 12 meses já passou. Você já está quase 8 meses já invertido. Então já está na hora de outubro, primeiro trimestre, isso daí ocorrer. Só para, eventualmente, para quem não entender. Por que inverte? Porque em finanças é uma loucura. Você achar que se eu te der dinheiro por 30 anos, ou para 2 anos, ou para 10 anos, eu vou ganhar menos do que 3 meses. Só que se eu acho que a economia vai entrar em recessão, eu sei que o Federal Reserve vai jogar a taxa de juros para 0,25. Então 1,2 é melhor que 0,25. Só que no curto prazo eu quero 2,25. Por isso que o yield inverte. Quando inverte, isso dá recessão. Tá bom. Se der recessão, é óbvio que a bolsa deve cair. Se a bolsa cair, o que vai acontecer com a ação em tesouraria daquelas empresas que recompraram 10 trilhões de dólares? A ação em tesouraria despenca. A ação em tesouraria despenca, o patrimônio líquido dessas empresas, que na maioria são BBB menos, o PL cai. O PL cai, o risco de crédito dessas empresas piora. Como é que elas vão rolar a dívida com os bancos? Provavelmente vai ter um estresse bancário aí, um estresse de liquidez. Não, mas tudo bem, se ele não consegue, o banco, o que acontece com o PL dos bancos? Também vai ter um estresse. Então, existe sim, agora estou conjecturando, existe o risco dos Estados Unidos passar para um credit crunch já no primeiro trimestre do ano que vem. Ser mais rápido do que a maioria das pessoas
estão esperando? Então o negócio é... Então não é só a briga comercial. Você joga a briga comercial, você joga a inversão dos yields, você joga porque eles recompraram a ação alavancado, você joga que se o PL cai, ele não consegue pagar o banco, não consegue pagar o banco. O PL do banco cai, ele não consegue emprestar para as empresas. Credit crunch. Acabou? Não, vai para a Argentina. A Argentina está em crise. Bom, mas não tenho nada a ver com a Argentina. Como que eu não tenho nada a ver com a Argentina? 66% de todas as minhas exportações de automóveis e autopeças vão para a Argentina. Então começa a apanhar por aí. Não, mas acabou? Não, temos o Brexit. Então, qual é o problema do Brexit sair com non-deal? Se bem que agora o Boris Johnson tomou um cala-boca que foi pesado. Mas tudo leva a crer que o negócio vai vir para janeiro. Por que o Brexit pode prejudicar a economia? Veja, no momento que você sai da União Europeia, eles não fazem parte da zona do euro. O Reino Unido exporta 58% de tudo que exporta para a União Europeia, a uma tarifa zero. Essa tarifa vai para 7%. E 53% de tudo que a União Europeia exporta vai para o Reino Unido. Essa tarifa vai para 6% e 7%. Então você já vê que você colocou areia nas engrenagens da transação comercial. O problema não é só o Reino Unido, vai bater na União Europeia. Tem outro problema? Tem. 12% do PIB do Reino Unido é serviço financeiro. E tem uma coisa chamada passaporte. Não aquele passaporte que a gente usa. Passaporte. O que é? Se você faz parte da União Europeia, você tem uma instituição financeira num país da União Europeia, você não precisa ter uma subsidiária ou um banco em qualquer outro país da União Europeia. Você pode atender todo mundo de Londres, de Paris, de Frankfurt, etc. Mas quando você sair, você precisa montar esse banco num dos 27 países remanescentes. O que vai acontecer com esses bancos que estão lá? Eu já ouvi, não sei se é verdade, Bank of America, Barclays, todo mundo já está saindo. Se 12% do PIB, imagina o que vai acontecer com o PIB do Reino Unido. Continua. 1,6 milhão de automóveis são produzidos no Reino Unido. 1,3 para exportação e mais ou menos uns 53% é exportado para a União Europeia a tarifa zero. Essa tarifa vai para 10%. O que você acha que vai acontecer com a Honda, com a Nissan, com a Toyota? Provavelmente eles vão sair do Reino Unido e montar uma planta fora. E 79% dos componentes de automóveis vêm da União Europeia. Ou seja, então o Reino Unido vai entrar em recessão. Aí você começa, mas por que o Brasil tem a ver com isso? Não é? Por exemplo, minha relação comercial com o Reino Unido é 7 bilhões. Peanuts, não tem nada a ver. Não, o problema não é esse. O problema é que se tivermos um Brexit duro, a União Europeia apanha. Se a União Europeia apanha, por que o Brasil apanha? Aí é problemático, porque eu exporto 42 bilhões de dólares para os países da União Europeia. Então, veja, nós estamos num cenário de vento de proa horroroso. Agora, isso poderia, esse cenário... Feio, exatamente. Estourar nos Estados Unidos, porque o problema desencadearia lá e você tem vários... Não vou falar foco de incêndio, que está muito na moda, né? Mas você tem vários focos de problemas aí. Além da guerra comercial, mesmo que não tivesse a guerra comercial, a gente sabe que a China está no soft landing. Aí você fala, pelo amor de Deus, 6% é um crescimento ótimo. Ninguém nega que 6% é um crescimento ótimo. Mas me diz uma coisa, como é que você precificou as commodities? Assumindo que a China ia continuar crescendo a 7, a 6,5%? Sim, então reveja a sua projeção. Que provavelmente o alumínio, o zinco, o cobre já despencou. Mas e o níquel? O níquel não, porque a Indonésia parou de exportar. Então todas as commodities metálicas estão caindo, porque os números estão gritando. Os yields inverteram, as commodities metálicas estão caindo. O cenário é realmente pior do que a maioria das pessoas estão De novo, não é uma ciência exata. Mas se eu falar qual é o meu cenário provável, vai piorar e muito. Vai piorar e muito. Posso estar enganado? Lógico, isso não é um V igual a V0 mais alfa delta T. Lembra quando a gente estudava isso? Não é isso. Pode acontecer. Mas, no meu cenário, na minha planilha, o que mostra? Yield invertendo, commodity metálica caindo, briga que a gente falou provavelmente não melhora.
Brexit com Boris Johnson não vai melhorar. A Alemanha, primeiro tri, piorou. Você vê que o ISM dos Estados Unidos está piorando. Agora, graças a Deus, o Matteo Salvini da Itália jogaram ele para fora. China com soft landing. O problema não é só na China. O problema é que a China, 35% de tudo que a China exporta é chamado processing trade. Ou seja, ela compra insumos de Taiwan, Japão, Coreia, agrega um valor e reexporta. 50% das exportações de tecnologia também são processing trade. Então, se a China crescer menos porque não está exportando muito, ela vai bater em Taiwan, na Coreia e no Japão. Veja, o que nós estamos falando? Estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando Argentina, estamos falando Chile, porque o Chile ia crescer 2,8, já está 1,9 por causa do cobre. Estamos falando do Brexit, estamos falando da União Europeia, estamos falando da Alemanha, estamos falando da China, estamos falando do Japão, estamos falando da Coreia, estamos falando de Taiwan. Faltou alguém para falar mal? Então fica uma coisa que eu falo... Sobra o Brasil. Qual é... Aí que tá. Você pega os otimistas incorrigíveis, que eu acho bacana, eu acho fofo o cara ser otimista. Eu nunca vi o rabo abanar o cachorro. Às vezes eu ouço a pessoa falar o seguinte, olha, se tiver essa bagunça, eu vou me posicionar em reais. Sério mesmo? Você já viu alguma crise onde o cara se posiciona em alguma moeda de país emergente? Geralmente, o que acontece depois que a gente estuda? Ou você começa a ir sempre para ouro, para Swiss franc, para franco suíço. Aqui a gente está vendo já uma escalada. Tá vendo como os números estão gritando? Tá tudo gritando. E agora para ir em japonês, e por mais paradoxal que possa parecer, você acaba voltando para a moeda do epicentro da crise, que é o dólar. Aí, se ocorrer tudo isso que eu estou falando, você realmente acha que o pessoal vai comprar reais e botar na bolsa? Não sei, pode ser. Eu não colocaria. Então você acha que aquele dinheiro do estrangeiro, que está todo mundo esperando que chegue, você acha que ele... Veja, ele não vai chegar, na minha humilde opinião, além do que ele já está indo para a bonde dos Estados Unidos. Por isso que yield está caindo. Não é que eu acho, já está acontecendo. Pelo amor de Deus, ninguém está falando que não dá para entrar na bolsa. Não é isso. O cara de day trade ganha toda hora. Você sabe mais do que eu. A bolsa nunca sobe assim. A bolsa nunca cai assim. Então sempre tem uma coisa, não é assim? Agora, o cara que vai, coloca dinheiro na bolsa e vai dormir durante 2 meses, fala, não, vou fazer minha bolsa. Não é o melhor. Eu tinha um chefe do amigo meu que falava, peixe não se come nem o rabo nem a cabeça. Já estamos no rabo da bolsa. Acho que, não, mas tem uma... Volta para a psicologia. Parece que nós estamos no momento da negação. Você está doente. Não, não estou. Tá. O mundo está doente. Para de falar em recessão. Estados Unidos está bombando. Sim, a gente sabe ler jornal. Só que o economista ele tem que antecipar o que vai acontecer. O que está acontecendo não importa nem um pouco. O que importa é o que vai acontecer. E o que vai acontecer, porque se você pensar em ativos financeiros, qual é o principal ativo financeiro que primeiro reflete o futuro? Bond, que é chamado Mr. Bond, e moeda. O último que reflete é a bolsa. Por quê? Porque o bond é o que tem mais liquidez. E o bond já está falando. Cara, inverteu tudo. A moeda já falou. Cara, o Japanese Yen inverteu. O dólar pode apreciar e é o nosso câmbio. Mas eu não estou fazendo tudo direito? Tá. Tem alguma coisa que eu poderia fazer? Gente, não tem o que falar do Paulo Guedes. Está fazendo a reforma da Previdência, vai vir a reforma tributária, mas daí achar que todo mundo vai sair do mundo e fugir, se esconder no Brasil, é um otimismo demais. Triste, né? É. Eu queria acabar diferente, né? Nossa, maravilha! Tomara que eu esteja absolutamente errado. Tomara. Mas os sinais lá de fora estão gritando, estão gritando. Dumas, queria agradecer enormemente. É um prazer, Paulo. A entrevista. Sempre um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui. Não deixe também de comentar depois no vídeo o que achou, o que está achando do programa, o que achou da entrevista e também mandar sugestão. E nos seguir no Instagram, é só procurar lá o Money Show, que vai achar. Segue a gente. Eu fico por aqui e até a próxima semana.